Se você está assistindo esse vídeo, é porque você é escolhido. Esse vídeo só chega para aqueles que Deus permite revelar assuntos e segredos bíblicos muito profundos que eu demorei anos para descobrir buscando. Então, se você está aqui, se sinta privilegiado, porque esse vídeo e entender esse vídeo é para poucos. Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, tudo bem? Como vocês estão hoje? Como dormiram? Como acordaram? Eu estou aqui no meu café da manhã. Para quem não sabe, esse é um momento íntimo meu, né, pessoal? Acabei de voltar da caminhada e é um momento que eu consigo gravar vídeos e compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado durante tantos anos, buscando, orando, jejuando. E esse é o momento que eu encontrei para conseguir compartilhar com mais pessoas que estão buscando a verdade. Hoje existe muita informação e com isso há também muita desinformação. Então, nesse canal do YouTube, só chega até aqui, só é inscrito aqueles que são realmente escolhidos, aqueles que já entenderam um pouco, pelo menos, do que é evangelho, do que é reino, do que é graça, o caminho, e que querem realmente conhecer a verdade. Querem, não aceitam essa religião que é imposta e querem realmente descobrir as coisas profundas que existem por trás da Bíblia. Então é isso, se você está aqui, seja bem-vindo. Se esse não for o seu caso, Deus abençoe a cada um. Aqui nesse canal o objetivo não é ter números, mas sim, não é quantidade, mas sim qualidade. Então, esse é o momento aqui, ó, que eu encontrei para trazer vocês à mesa. É um momento de comunhão, um momento de estarmos juntos, como se vocês estivessem aqui comigo mesmo. Então, sejam bem-vindos a esse café da manhã e eu espero que vocês gostem desse bate-papo, dessa nossa conversa, e eu tenho certeza que isso que vai ser falado aqui vai transformar a sua vida. Então, preste muita atenção, ok? Vamos lá, para começar, vamos orar, né? Para agradecer. Então, feche seus olhos, vou abençoar vocês já também. Papai, nós estamos aqui nesse momento para primeiramente te engrandecer, para dizer que tu és bom, tu és maravilhoso, tu és incrível. Nós te amamos, nós te adoramos. Nós não temos palavras para te agradecer por tamanha graça, por tamanha misericórdia que o Senhor permitiu-nos alcançar. Pai, nós estamos aqui, eu te agradeço por esse alimento que o Senhor preparou na nossa mesa. Papai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui foi o Senhor que me sustentou. Não há mérito em mim, não há capacidade, Pai, mas é tua graça, é tua glória, a glória de Cristo, e é tudo para Ele, é tudo dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, e que Ele seja reconhecido na terra, assim como Ele é no céu, Pai. Eu te peço, Senhor Espírito Santo, que guie a minha boca, que não seja eu que fale, mas que o poder do Espírito Santo fale através de mim, que Cristo guie as minhas palavras, para que esta mensagem possa alcançar multidões e transformar a vida de cada um que escutá-la. Papai, nós te agradecemos e eu abençoo a cada pessoa que se conectar aqui por esse vídeo, que os momentos que elas estão passando de dificuldades, o momento que ela chegou até aqui, seja anulado, Pai, toda maldição, repreendido todo o mal da vida dessa pessoa, Pai, dos teus filhos, e que a tua graça recaia sobre eles, o sangue de Cristo os cubra, e que haja transformação nessa semana, nesse dia, nesse mês, a partir de hoje, que esse vídeo, esse encontro, este momento tenha sido marcado nos céus, Pai,
E que não seja uma conexão apenas de um vídeo do YouTube, mas que seja um alinhamento profético na vida dessa pessoa, para que a partir de hoje haja uma transformação completa sobre a vida dela. E que principalmente haja salvação. Papai, nós te rendemos graças, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Então, enquanto eu vou comendo, vou conversando com vocês e eu quero falar hoje sobre chaves da unção. Segredos para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que eu busquei por muitos anos. E quem me contou isso, quem me revelou isso, não foi homens, mas foi Deus. E tudo que eu falar aqui, você depois analise, ok? O Espírito Santo de Deus, ele confirma toda a verdade. Então, se você tem o Espírito Santo, você ore e peça para ele, busque a ele e peça para ele confirmação, caso você duvidar, ok? Nós somos conectados no mesmo Espírito, ok? Bem-aventurados os pobres de espírito, que não estão buscando espíritos por aí, mas que só tem um espírito, só um, que entregou o seu espírito para ser possuído pelo Espírito Santo, né? Como Paulo falava, nós gememos para ser revestidos, possuídos, dominados, governados completamente pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo de Cristo. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Então, se você chegou até esse vídeo, gente, é sério, tá? Eu tenho uma unção que eu só me conecto com pessoas escolhidas, com pessoas que têm uma unção parecida com a minha, tá? Quem não sei explicar pra vocês, mas quem não tem unção não se conecta comigo. Eu falo, eu converso, a pessoa não se conecta, ela não consegue entender, tá? Então, se você chegou até aqui, assista até o final e é porque temos algo em comum, ok? Esse vídeo não chegou até você aleatoriamente, tenha certeza disso, tenha certeza disso. Talvez essa informação vai mudar a sua vida, ok? Se você é cristão, né? Então, vamos lá, eu vou comendo e vou conversando com vocês, ok? Seguinte, gente, vou contar um pouquinho da minha conversão, tá? Sou nascida e criada na igreja. Não vou falar o nome, porque hoje eu saí de lá, né? Mas uma igreja extremamente tradicional, antiga, muito boa, uma igreja ótima, muito boa, pentecostal, maravilhosa. Beleza, amo o Senhor, desde que eu nasci amo o Senhor. Batizada com 14 anos, fui batizada com 14 anos. Um dia eu conto como foi meu batismo, foi realmente confirmado, Deus me chamou, sabe? Foi a minha vida inteira. Eu tive momentos de intercessão divina, é isso. Quando eu era criança, eu passei por um processo de morte, um anjo me livrou, eu ia ser atropelado, um anjo me jogou, me levou para outro lugar. A metros, quilômetros não, né? Mas a metros de distância daquele atropelamento. No meu casamento, antes de eu casar, eu recebi a promessa do meu casamento. Quando faltava 6 meses para se cumprir, eu já não acreditava mais muito e eu fui na igreja e Deus falou assim. E nesse momento que eu era adolescente, um dia eu conto tudo isso com detalhes para vocês, mas hoje não. O Senhor falou assim pra mim, eu estava longe do Senhor, eu estava pensando em desistir de ser crente, de ser cristã, né? E eu falei, não, eu vou pro mundo. E eu fui na igreja aquele dia, minha mãe falou, vamos uma última vez comigo. Quando eu cheguei, Deus tomou a boca do irmão lá, né? Que era de fora, era um irmão que eu não conhecia ninguém. E ele falava assim, hoje entrou alguém aqui que você sempre me serviu. E Deus manda falar, a sua alma me pertence, pro mundo você não vai. Não tem essa opção. Então Deus manda te falar, ou você volta ou eu te recolho. Ok?
O meu casamento, Deus me falou quem era o meu marido, tá? Não era alguém que eu gostava ou que eu assim, não. Primeira vez que eu vi o meu marido, 6 meses antes de completar a promessa que Deus tinha me falado que eu ia casar, dali 1 ano e meio, quando faltava 6 meses para completar a promessa, eu fui numa visita, eu vi o meu marido, um mocinho magrinho. Não olhei em nenhum momento com olhos assim carnais para ele, não. E naquele momento, naquele lugar, aquela visita, Deus falou, eu ouvi a voz de Deus audivelmente, esse é o seu esposo, você vai casar com ele. Deus me falou o nome do meu filho, não falou direto comigo, falou por profetas. Sabe, então, a minha vida inteira, eu tive aparições divinas que falam, chega, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A vida inteira, ok? A vida inteirinha. Então, isso que eu vou contar pra vocês agora é uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, tá bom? E eu quero que vocês entendam que eu não era uma pessoa, assim, do mundo. Eu não era uma pessoa... O que eu vou contar pra vocês agora Vocês vão ouvir isso e vocês vão falar, mas eu já sou crente, eu já sou cristã, né? Aconteceu isso com ela, mas eu já sou crente. Mas o que eu quero contar pra vocês agora, e o que eu vou explicar sobre como Deus me falou sobre as chaves da unção, como ser cheio do Espírito Santo, eu já era crente, gente. Eu já era cristã. Eu já era nascida na igreja, selada em línguas desde os 14 anos, batizada desde os 14 anos, casada com filho, tudo bonitinho. Ia na igreja 2, 3 vezes na semana. Eu tinha uma vida de crente normal, igual todo mundo tem. Ok? Então o que eu vou contar pra vocês agora, e eu quero que vocês entendam, é que eu não era uma pessoa do mundo. Talvez você me vê com essa blusinha de alcinha, porque eu tava fazendo caminhada, tá? E eu, pra conseguir gravar vídeos aqui pro YouTube, esse é o momento que eu encontrei pra conseguir fazer isso. Então eu tô comendo, ó, tá vendo, ó? Pão, pãozinho sírio, olha que delícia. 4 ovos, leite com café, tá? Então é um momento que eu encontrei pra conseguir gravar. Aqui eu tô trazendo vocês como se vocês estivessem na minha casa, tá? Como se vocês realmente estivessem aqui tendo um momento aqui de intimidade aqui comigo, amigos, amigas, pessoas que eu posso compartilhar coisas que eu gostaria de ter ouvido, ó, anos atrás. Teria me poupado muito tempo, tá? Mas tudo que eu vou contar aqui, eu preciso que vocês entendam que eu não era do mundo, eu não era uma pessoa que não era cristã. Eu já era cristã. Batizada, selada, amava o Senhor, ia na igreja 2, 3 vezes na semana. E eu era super crentez. Não usava blusa de alcinha, só roupa de manga, cabelo compridão, tá? Eu era crentez. Eu tinha título de crentez, tudo numa boa. Sabe a mulher do coque, a arma do coque? Essa era eu, tá? Eu preciso que vocês entendam isso. Eu era a irmã do coque, tá? Mas eu não era da Assembleia, tá? Eu era de outra igreja, parecida com a Assembleia, pentecostal, antiga, maravilhosa também, mas eu era tipo a irmã do coque, tá? Crente, casada, ia na igreja 2, 3 vezes na semana, falava em línguas, batizada, tudo certinho como nós aprendemos, como todo mundo aprendeu. Se você tá no mundo, você é convertido, aceita Jesus, né, é batizado, vai na igreja e isso era eu, tá? Até Deus, presta atenção no que eu vou falar aqui, me falar que eu ia pro inferno. Deus. Quem que foi? Foi um profeta? Foi um pastor? Foi um pregador? Foi um cooperador? Foi um ancião? O que foi? Tá? Então, o que eu vou contar aqui pra vocês mudou minha vida. Me converteu. Me fez sair da religião. Pra acessar o verdadeiro evangelho. Tá?
Então eu preciso que vocês entendam isso, para que vocês não achem, ela era do mundo, eu sou crente. Ainda bem que isso não acontece comigo porque eu sou crente. Aconteceu isso com ela porque ela era do mundo. Não, não, não. Eu era crente, viu, gente? Eu achava que eu era bem crente, achava. Beleza. Aí o que aconteceu? Fui vivendo minha vida. Até um dia que tudo começou a dar errado, tudo. Eu tinha um carro quitado, uma CRV quitada. Ganhava bem. Tudo numa boa. Sabe quando você tá indo assim, ó, vento em polpa? Essa era eu. Até Deus fechar a porta da minha vida, perder tudo. Perdi meu carro. Aí eu pensei, né, durante esse processo eu falei, não, é coisa da vida, vamos trabalhar com... Aí eu conseguia juntar um dinheiro, era roubada, sabe? Deus falou assim, fechou, acabou. Não adianta tentar. Então talvez você esteja passando por um momento assim que você parece que literalmente entrou na cova dos leões, entrou num deserto, tudo tá dando errado. Saco furado. Tudo que você põe no saco, fura, perde, destrói, tudo dá errado. Então esse é o momento que eu comecei a passar na minha vida, há 5 anos atrás. E aí quando eu entendi isso, que era algo espiritual, eu falei, eu preciso saber então o que é. Por que eu tô passando isso? Por que eu tô passando tudo isso na minha vida? O que tá acontecendo? E talvez você tá pensando isso. Você tá passando por um momento na sua vida e você tá perguntando, Senhor, por que isso tá acontecendo? Por que eu tô passando por tudo isso? Não tô entendendo nada. Talvez, se você tá assistindo, é que você tá passando por esse momento de deserto. E aí, o que aconteceu? Eu peguei... Vai comer assim, tá difícil de... Pãozinho, ó. E fui buscar Deus. E teve um dia que eu fui na igreja e eu falei, Pai, eu preciso que o Senhor fale comigo. Hoje eu preciso ouvir a tua voz. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Eu preciso de uma resposta, não importa o que seja. Eu só preciso que o Senhor fale comigo. E Deus falou. Audivelmente. Não foi nenhum homem que me falou. Eu tenho um dom de ouvir a voz de Deus, tá, gente? Eu não vejo o mundo espiritual, mas eu ouço. Deus falou assim. Isso serve pra você, tá? Se você tá passando um deserto, tá tudo dando errado na sua vida, você não tá entendendo nada. Deus falou assim, ó. Não reclama. Quando o povo de Deus entrou no deserto, lá de Moisés, lá, era só 40 dias. Por eles reclamarem, demorou 40 anos. Então não reclama. Porque se você acha que tá ruim, prolonga ainda mais. Naquele momento, eu entendi a justiça de Deus. Naquele momento eu entendi que eu tinha entrado no deserto, algo precisava ser transformado, mudado, algo estava errado, Deus estava permitindo aquilo para eu aprender alguma coisa, e que se eu reclamasse, ia prolongar mais, só isso, ia piorar mais. Então, em vez de reclamar, eu precisava entender
O que Deus queria de mim? O que Deus queria me ensinar com aquilo tudo? Aí, eu comecei a orar. Comecei a orar, de verdade. Orar como? Orar gritando. Eu fiquei um ano orando, gente. Não foi? Faz 5 anos que isso vem acontecendo. Eu venho orando, buscando, e eu vou ensinar tudo que eu aprendi nesses 5 anos. Eu fiquei um ano orando, gente. Mas orando de verdade. Orando muito. Não é oração de 5 minutos, não. Oração. Orando. Chorando, me rasgando aos pés do Senhor. Porque eu não entendi o que estava acontecendo. E estava cada dia pior. Sabe? Parecia que cada dia piorava as coisas. E aí, Deus começou a falar comigo. E a primeira coisa que Deus falou comigo foi o seguinte: quem eu sou pra você? E eu te pergunto, quem Deus é pra você? Quem é Deus? Responde aí. Se for alguém que você encontrar aí na sua casa, um testemunha de Jeová, uma pessoa que não conhece o Evangelho, um mormon, um muçulmano, se você encontrar uma outra pessoa que não é cristã, que Deus você apresenta pra ela? Como que você explica? Você realmente conhece o seu Senhor? Você conhece Ele? Agora eu te pergunto, quem é Jesus pra você? Responda. Não adianta falar, Jesus é tudo na minha vida. Não. Se você responder isso, querido, você não conhece. Não quero que você fale uma resposta genérica. Você realmente conhece? Você sabe a natureza dele? Você sabe quem ele é? Você conhece ele? Você sabe detalhes? E aí, começou a minha transformação. Porque naquele momento eu percebi que eu não conhecia Jesus. Não conhecia Deus. Tá? Por que você crê em Jesus? Por isso que isso é a base da pergunta. Porque talvez você crê porque você aprendeu sobre ele. Você aprendeu, a sua mãe já era cristã, te levava para a igreja, você aprendeu. Mas e se você tivesse nascido de um muçulmano? E se você tivesse nascido numa outra família, numa outra religião? É isso que eu tô perguntando. Você crê em Jesus porque você nasceu numa família cristã que te levava para a igreja ou você realmente conhece ele? Você tá entendendo? E aí começou a transformação na minha vida. Por quê? Porque eu percebi que essa pergunta eu não sabia responder. Eu não sabia explicar Jesus. Quem ele é? O que ele é? Qual que é a natureza dele? E aí eu comecei a pesquisar, a estudar, a buscar. E eu comecei a buscar em todas as áreas. Cristã. Mas eu comecei a buscar
em todas as outras linhas também. Porque nesse meio tempo, como eu estava passando por uma situação muito difícil emocional, eu estava querendo entender por que isso estava acontecendo, né? Mas, assim, qual que era o problema, o que eu estava fazendo de errado? Então, eu estava tentando achar uma resposta para que aquilo acabasse logo, né? Para resolver aquele problema logo. E aí, eu fui na igreja um dia, Deus falou assim: tem alguém aqui que Deus manda falar, você vai entrar na cova dos leões. Naquele momento, querido, eu senti que era pra mim, mas eu falei, não é possível que seja pra mim. Porque eu já tô na cova dos leões. Como é que eu vou entrar mais na cova dos leões? E mal sabia que era pra mim. Por quê? Porque você tá passando por qualquer dificuldade que você tá passando, mas você crê. Você tem uma fé mais ou menos estabelecida. Mas e quando mexe nessa fé? Isso é a cova dos leões. É quando mexe com a estrutura. Entende? Tipo assim, você passar uma aprovação no trabalho é menos pior do que você passar uma tribulação no seu casamento. Entende? Que é menos que pior do que, sei lá, perder um filho. Entende? Então, existem níveis de problemas que são uns piores que os outros. Tudo é ruim, mas entende? Agora, o pior de tudo, gente, é quando mexe na sua base, na sua estrutura, lá no fundo da sua fé. Foi isso que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu comecei a estudar muita coisa. Muita coisa. Eu comecei a fazer terapia, na época, com uma psicóloga, né? Passar em psicóloga, sabe? Porque era tanto problema que eu achei que eu ia surtar. E ela me ensinava, o método que ela usava envolvia um pouco de espiritualidade. E eu comecei a me interessar por essas áreas da espiritualidade, tal. E nisso depois Deus me perguntou, quem eu sou pra você? Então juntou tudo uma coisa na outra. E eu comecei a estudar um pouco de tudo. Cristianismo, espiritismo, judaísmo. Comecei a estudar um pouco de tudo, a base de tudo. E a minha vida começou a melhorar. Por quê? Porque a espiritualidade e todas as religiões vai ensinar para você ser uma pessoa melhor. Só o cristianismo que não ensina ainda. Espere que eu vou explicar. Mas todas as religiões, o espiritismo, o judaísmo, ensina você a melhorar. Ensina você a ser uma pessoa evoluída. Melhorar. Transcender. Se iluminar, evoluir. Ajudar o próximo. Ensina você ir se transformando. E sabe o que acontece? Você vai se iluminando, você vai se melhorando, você vai, sabe? Você vai mudando e começa a vibrar na frequência da alegria, na frequência da gratidão e é tudo lindo e maravilhoso. E você começa a evoluir. Isso foi melhorando meu casamento. Isso foi melhorando a minha vida. Parece que as coisas começaram a andar de volta, sabe? Mil maravilha. Só que todas as religiões, tirando o cristianismo, que é a única que ensina coisa diferente, elas têm uma coisa em comum. Uma.
Elas te ensinam a ser ótimos, a melhorar, a crescer a cada dia. A única coisinha assim que tem delas é sobre Jesus. Porque todas elas falam de Jesus. Dá crédito para Jesus que ele era um ser iluminado. Ele era um profeta. Ele era o arcanjo Miguel. Ele é o governador das galáxias. Ele é ótimo, poderoso. Igual o Buda. As religiões ensinam isso. O que elas não ensinam é só uma coisa. Ele é ótimo, pode acreditar nele, tudo numa boa. A única coisa do cristianismo, que é a única diferença, é que as religiões não ensinam que ele é Deus. O Deus. Não um deusinho criado pelo Deus Pai, menor que o Deus Pai, muito poderoso, mas menorzinho. Porque eles ensinam que também nós somos deuses, né? Toda a espiritualidade, se você já estudou um pouco sobre assuntos de espiritualidade, você sabe o que eu tô falando. Nós somos deuses. Jesus é alguém mais evoluído que nós, que veio nos mostrar o caminho, né? Ele é um mestre. Ele só não é o Deus maiorzão de todos. Só isso que eles não ensinam. Única diferença do cristianismo verdadeiro e puro evangelho. E neste momento, queridos, quando eu comecei, a minha vida começou a melhorar. Tudo era lindo e maravilhoso. Deus falou, para, chega, agora volta. Te mostrei o que eu precisava te mostrar para você entender, agora você volta. Para com isso, para de estudar tudo isso, chega. Deus me falou isso através de sonhos, revelações, enfim. Aí, se a minha vida tava ruim, queridos, piorou. Porque eu falei, Senhor, agora que eu achei que a coisa ia andar de volta, agora que começou a ter uma luz no fim do túnel, você me manda parar com tudo isso que eu tô fazendo? Por quê? Esse caminho é tão... eu tô sendo uma pessoa melhor. Eu tô vibrando mais alto. Sabe? Eu tô melhorando. Meu casamento tá melhorando. Aí o Senhor me perguntou: quem é Jesus pra você? E eu tô falando tudo isso, gente, porque é uma coisa tão boba, né? Parece que é uma coisa tão boba. Nossa, que pergunta mais idiota, né? Todo mundo sabe quem é Jesus. Ai. Aí sabe o que eu fiz? Eu descobri que eu não sabia. E hoje, quando eu pergunto isso pras pessoas, eu falo assim, viu? Quem é Jesus? Fala pra mim, explica pra mim. Explica. Porque na sua explicação, eu consigo entender a dimensão do tamanho que você conhece ele. Ah, não sei explicar. Só acredito. Ah, Jesus? Isso que eu tô falando, gente, eu ouvi de pessoas cristãs de igreja, de irmã do coque, de 50 anos de igreja, de 60 anos de igreja. Ah, Jesus é o Filho de Deus. Se você perguntar para todos os cristãos, eles vão falar isso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é Filho de Deus, gente. Jesus não é Filho de Deus. Não é. E provavelmente você respondeu isso também. Nossa, que blasfêmia. Fica até o final pra você entender, então. Se você realmente crê em Jesus,
Assista esse vídeo é pra você. Eu falei que só vai ficar aqui quem são os escolhidos. Todo mundo que eu converso e eu pergunto, o mais alto que me fala é que Jesus é filho de Deus. Eu já ouvi falar que Jesus é anjo, gente. Ai. Você entende o problema? Parece uma coisa tão besta, uma pergunta tão tonta. Nossa, quem é Jesus pra você? Depois que Deus me fez essa pergunta e eu não sabia responder. Eu não sabia explicar. Eu percebi que eu não conhecia. Eu tinha vivido, acho que 27, na época eu tinha 28, não é? 28 anos. E eu não conhecia quem eu estava servindo. Eu não conhecia o meu Senhor. É isso. Não conhecia. E aí eu comecei a pesquisar, estudar, ler a Bíblia, buscar por essa resposta. Parece algo tão simples, mas você tem certeza? Vocês entendem? A sua resposta, eu não quero que você responda baseado no que você ouviu do pastor. Eu não quero que você responda baseado no que você aprendeu na sua igreja. Eu quero que você responda com certeza do que você está falando. Você tem certeza do que você crê? Você está entendendo? Isso é a base. Por isso que Jesus, ele fala assim, quem as pessoas dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E falaram para ele assim, as pessoas dizem que você é o João Batista, é o Elias, sei lá. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, você é o Cristo. Naquele momento, quando Pedro responde isso, Jesus Cristo fala assim, isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas foi meu Pai. A partir disso, sobre esta rocha, foi fundamentada a igreja. As pessoas acham que a rocha, tipo, Pedro foi a primeira pedra. Não tinha a ver com Pedro. Tinha a ver com a resposta de Pedro. A resposta que Pedro deu. Sobre esta resposta, Pedro, sobre essa verdade que você respondeu, sobre essa certeza, é que a minha igreja é fundada na rocha. Entendeu? Não é sobre Pedro. É sobre a revelação do Cristo. Então vamos lá. Quem é Jesus? Deus, ele se revela em todo o Antigo Testamento. Ele foi lá comer com Abraão, mostrou as costas para Moisés, os profetas viam a Deus. Todo o Antigo Testamento Deus apareceu. Até que Jesus veio e perguntaram para ele. Ele foi se revelando aos poucos. Quem você diz que você é? E ele fala assim, ó. Antes de Abraão, eu sou. Ninguém até hoje viu ao Pai, a não ser eu, filho. Essa resposta as pessoas leem e não entendem o que foi dito. Quando vocês virem o Filho do Homem assentado no trono ao lado do Pai. Pensa aí, o Pai tem corpo? Deus Pai tem corpo físico? Quem é que está sentado no trono? Quem é o Deus que governa tudo? Paulo diz que Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Ele é o Deus revelado. Jesus Cristo disse que nenhum ser humano viu ao Pai a não ser ele, o Filho.
Ninguém viu ao Pai a não ser eu, filho. Então eu te pergunto, quem que Abraão viu? Quem que Moisés viu? Quem que os profetas viu, se não era o Pai? Qual é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Se eles não viram o Pai. Antes de Abraão, eu sou. Sabe quem eu sou? Eu sou é aquele que se revelou a Moisés. É o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Antes de Abraão, eu sou. Quando foram prender ele, perguntam, né? Quem é Jesus Cristo? Que Judas dá o beijo. Ele fala, eu sou. Sabe o que acontece? Naquela hora todos os soldados caem. Se nenhum ser humano viu ao Deus Pai, quem eles viram? Que Deus eles viram? Jesus Cristo. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O princípio do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra e disse Deus haja luz. O princípio é Cristo. Ele é o princípio, ele é o final. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Tudo está dentro dele, fora dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o centro do universo, ele é o centro da Bíblia. Toda a Bíblia fala dele. Ele é o Deus revelado à criação. Nós fomos criados à imagem dele. Do mesmo jeito que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, ele não é filho de Deus. Os anjos são filhos de Deus. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. Jesus Cristo é Deus Filho. Ok? Deus, onipotência, onipresença, onisciência. Deus, o Criador dos céus e da terra. Essa categoria Deus é revelada em 3 personalidades. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, 3 pessoas. Como assim? Exatamente do jeito que nós somos. Corpo, alma e espírito. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. 3 corpos em um. Só que o nosso espírito está em uma dimensão, o nosso corpo está em outra dimensão e a nossa alma está em outra dimensão. Só que 3 são um, em dimensões diferentes. Entende? Você é 3 pessoas? Não, né? Você é uma pessoa dividida em 3 faces: alma, corpo e espírito. Isso é Deus. Só que nós somos criação, limitados. Isso inclui os anjos, arcanjos, querubins, pequenininhos, ó. Deus, onipotência, onipresença, onisciência, todo poderoso. Por isso que Isaías fala, e nascerá um menino e ele será chamado Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso é Deus. Jesus Cristo é Deus revelado na pessoa do Filho. Mas você tem que ter certeza disso, você tem que... Não é crer nisso, você tem que ter certeza disso, você tem que estar fundado nessa rocha. Você não pode duvidar. Essa é a rocha que Pedro foi estabelecido. Essa é a rocha da igreja. Se você não tiver certeza absoluta disso, queridos, você ainda está firmado
na areia. Você tem que ter convicção, você tem que saber explicar quem é o seu Senhor. Tá entendendo? Isso, eu falando assim, parece tão simples. Eu demorei muito tempo para descobrir isso, gente. Porque eu descobri que a praga da rainha dos céus, da religião, da grande Babilônia, da grande prostituta, aprisiona a mentalidade da igreja. Então tá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Deus me perguntou. Filha, olha só, gente. Presta atenção nas 10 virgens. As 10 tinha lâmpada. As 10 achou que ia entrar. As 10 estava esperando o noivo. As 10 era virgem. Só que só 5 tinha azeite. Eu vou resumir para vocês o que Deus me falou, tá? Peraí, só um minutinho que eu já volto. Voltei. Eu pausei aqui, mas acho que nem vai dar pra perceber que eu pausei. Então, vamos lá. Onde que eu estava? O que eu senti Deus falar comigo foi o seguinte. Estão preparados? Vamos recapitular. Cristã, desde que eu nasci, minha família toda já era crente, igreja pentecostal, tradicional, super top. Batizada desde os 14 anos, já falava em línguas. Ia na igreja 2, 3 vezes na semana, casada, tudo bonitinho. Tudo numa boa. Sou crente. O que eu senti Deus falar pra mim naquele momento foi assim. Filha, você acha que você é crente? Você vai na igreja, você está com uma virgem, você está esperando. Tudo numa boa. Mas você não tem azeite. Pessoal, eu entendi claramente Deus me falar que se eu morresse ali, eu não seria salva. Naquele momento, a minha vida desmoronou, o meu mundo desmoronou. Porque o que eu mais quero na vida é ser salva. Vocês conseguem entender? Você consegue compreender? O que eu mais quero é a salvação. Como assim eu não seria salva? Indo para a igreja, estando na igreja 2, 3 vezes na semana, casada, nunca trai meu marido. Como que eu ia pro inferno? Como é que é? Naquele momento, queridos, o meu mundo desabou, o meu mundo desmoronou. Se eu tava orando, queridos, se fazia 1 ano que eu tava orando, eu comecei a orar 3 vezes mais. Eu comecei a buscar em desespero. Pai, eu quero azeite. Eu quero ser salva, eu preciso de azeite. Então, me ensina o que é azeite, como é que faz pra ter azeite. Ó, tá acabando a bateria, gente. Eu vou gravar até quando eu conseguir aqui, ok? O que é azeite, pai? Eu quero pôr azeite na minha lâmpada, então. O que é azeite? Eu preciso de azeite. Como é que faz, então, para ir pro céu? Como é que faz? Porque o evangelho que nós conhecemos é um evangelho de você crer em Jesus, é batizado, vem pra igreja e tá tudo bonitinho, tudo numa boa. Se isso não é o suficiente, se não é assim, como é que é então? Como é que é? Lembrando que eu era a irmã do coque, cabelão, roupona, manga, vestidão, tudo numa boa. Só que eu vou contar pra vocês uma coisa. Que 99% de todo mundo que eu conheço faz.
E eu fazia também. Que é o quê? Eu tinha uma vida comum. Como assim? Eu trabalhava, cuidava da minha casa e assistia filme, novela. Ficava vendo coisas aleatórias no celular. De vez em quando eu escutava música. Ia em lugares, churrascos da família, às vezes tinha uma musiquinha. Eu não dançava, eu sou crente, mas eu ia. Não era eu que fazia esses eventos, mas eu participava, porque era da minha família. Eu assistia um filme, ou pessoas que assistem jogo de futebol. Tudo normal. Lembrando, eu ia para a igreja 2, 3 vezes na semana, falava em língua, já era batizada, tudo numa boa. Quando Deus me falou isso, meu mundo desmoronou. Porque eu entendi que se eu fosse pro inferno, tudo que eu tinha, tudo que eu acreditava era besteira, era mentira. O que era? Qual é a verdade, então? O que é? Como é que faz? Qual que é o caminho, então, para a salvação? Então, o primeiro caminho, o nível 0,1 para você ser salvo é você conhecer, crer, confessar que Deus veio em carne e habitou entre nós. Você tem que ter certeza, convicção. Você tem que saber disso. Aqui, ó, entender isso. Você tem que crer, compreender, entender e isso está fundamentado na tábua do seu coração. Essa verdade. Porque só se você tiver com isso fundamentado é que você é isso que a igreja primitiva conseguiu morrer por Jesus Cristo, porque entendeu quem ele era. Por exemplo, Judas não viu Jesus. Ele viu com os olhos físicos, mas ele não conseguiu ver Jesus. Por isso que se você está assistindo esse vídeo é porque você é escolhido. Você provavelmente é para ser salvo. Provavelmente se você está aqui porque eu só me conecto com filhos. Eu só me conecto com pessoas que têm unção. Ok? Então, se esse vídeo chegou até você, se você tá aqui assistindo, se você se conectou a mim, é porque Deus tem um plano de salvação na sua vida. Tá? E diferente do que as igrejas pregam por aí, é só aceita Jesus e vem pra igreja e vira membro da igreja. Ai, quem dera. Quem dera fosse fácil assim. Ai, tomara que todo mundo seja fácil assim. Só eu tenha sido diferente, mais difícil. Só eu. Eu realmente espero isso. Mas se o que Deus falou pra mim serve pra todos, queridos, você precisa botar essa barba de molho aí. Você vai entender que a salvação não é tão fácil desse jeito como é pregado por aí. O Senhor me falou assim: eu comecei a buscar, pai, eu quero azeite, me ensina a ter azeite, então. O que é azeite? Eu preciso de azeite, já que eu estou igual a virgem louca, sem azeite. O que é azeite? Aí Deus me falou assim: eu vou te ensinar primeiro como faz para perder o azeite. Porque você é como se fosse um vaso. Não adianta eu botar azeite aqui se você tá cheio de furo. Vai escorrer. Primeiro precisa tampar os furos para poder ser cheio de azeite. O azeite é o Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo, para você receber a unção é o Espírito Santo, o azeite é o Espírito Santo, o fogo é o Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo. Para você ser cheio, você tem que tampar os buracos. Senão não adianta. Como é que vai encher esse vazão? Aí o Senhor começou a me ensinar assim:
Eu vou ensinar pra vocês do jeito que eu aprendi, tá? Por exemplo, você tá aqui agora, você fala em línguas, você tá aqui falando em línguas, você tá aqui sentindo a presença de Deus, tal, beleza. Você bebe um copo de cerveja. Aí você vai pra sua casa, bebe um copo de cerveja. Ah, mas é só um copo de cerveja. Ah, não tem problema não. É moderadamente, eu estou tomando na minha casa, né? Ou um copo de vinho. Ah, porque os discípulos bebiam vinho, porque Jesus transformou água em vinho, então pode. Bebe, bebe. Eu bebia também. Um copinho de vinho faz bem pra saúde, não é isso que a gente aprende? Não tem problema não, não tem problema não, bebe, bebe. Mas, às vezes você tá, né, toma uma Malzebir, uma cerveja, toma, não tem problema não. Não, o problema é você beber, de cair, né? O problema é isso. Beber uma cervejinha na sua casa, com a sua esposa, com a sua família, não tem problema. Não tem problema. É isso que as pessoas fazem, não é? Faz! Bebe! Eu quero que você tá aqui falando em línguas, comunhão. Você beber, você vai ajoelhar e você vai falar em línguas. Vai, fala. Bebe e vai falar em línguas. Vai. Se liga na comunhão de novo aí. Se conecta. Vai. Faz isso. Faz o que eu quero ver. Impossível. Não vai conseguir. Sabe por que você não vai conseguir? Porque a bebida é consagrada. Sabe por que você não vai conseguir? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não se mistura. Ah, mas ainda bem que eu não bebo, né? Aí outras pessoas falam, não, eu não bebo, glória a Deus, eu não bebo. Ah, beleza, então faz o seguinte, ó, tá aqui falando em língua, sentindo a comunhão. Eu quero que você saia daqui, assiste um filme. Só um. De comédia, assiste? De comédia, assiste? Vai lá, assiste. Um capítulo da novela, assiste? Vai lá assistir. Acabou? Eu quero que você volta, dobra esse joelho e você fale em línguas. Vai, faz isso pra você ver. Faz o teste. Eu testei. Faz. Vai. Não vai conseguir. Sabe por quê? Essa é a estratégia de Satanás, querido. Deus me falou assim, filha, vocês estão preocupados com grandes coisas. É como se você fosse uma árvore. Vocês estão preocupados com o leão, com o urso que veio roubar o fruto. Grandes pecados, grandes coisas. Sabe qual que é o problema? É as raposinhas que roem a raiz da árvore. Grandes pecados é fácil de se arrepender, querido. Se você roubar um banco, se você fizer uma coisa grande, é muito fácil se arrepender. Um pecadão é muito fácil. Vai, se arrepende aí de assistir filme. Se arrepende aí de beber cerveja. Se arrepende aí. Você vai ver como é difícil. Porque é pequenininho, porque é bonitinho, porque não tem problema não. Não, tem problema não, tem problema não. Tem problema não. Falar mal dos outros, né? Se reunir na casa das famílias, né? Vai lá na casa da sua tia, da sua sogra, vai lá na casa do pessoal, da sua mãe, dos seus irmãos, não sei. Aí começa a falar mal dos outros. Tem problema não, tem problema não. É só uma coisinha. Participa daquilo, vai orar e fala em línguas, querido. Na hora, faz o teste. Eu tô desafiando você. Eu fiz isso. Eu me desafiei a testar. Deixa eu beber, deixa eu tomar um copo de vinho pra testar. Vai, faz o teste pra você ver. Você não vai conseguir. Você vai perceber que aquilo bloqueia a sua comunhão na hora.
É instantâneo. O azeite é o Espírito Santo. Estar cheio do azeite é estar cheio do Espírito Santo. Estou sentindo a presença de Deus aqui, gente. Eu não vou falar em línguas aqui porque eu sei que se alguém assistir esse vídeo e de repente me ver falando em línguas, possa falar mal das línguas, alguma coisa assim, eu sei que vai estar falando contra o Espírito Santo, então eu não vou falar, tá? Mas eu tô sentindo muita presença de Deus aqui. Mas eu não quero que ninguém peque falando contra o Espírito Santo. Pode falar o que você quiser de mim. Pode tacar a pedra que você quiser em mim. Pode me chamar de tudo que você quiser. Pode me xingar. Pode o que você quiser. Só não falar mal do Espírito Santo, tá? Só não fala nada contra o Espírito Santo. De mim você pode falar o que você quiser. Em mim só tem lixo, querido. Em mim só tem trapos de imundícia. Não há mérito algum. Mas se você conseguir enxergar qualquer luz em mim, qualquer coisa boa em mim, não sou eu, é Cristo, tá? Só que eu não sigo mais de um jeito religioso. Deus me ensinou como realmente segui-lo. Jesus Cristo não é religião, é relacionamento. Ele é o Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele habita em nós através do seu Santo Espírito. De maneira relacionável, íntima e pessoal. E aí, Deus me falou assim, depois de eu testar, né? E eu percebi que eu assistia filme. Eu bebia um copinho de vinho, eu bebia um copinho de cerveja, escutava uma musiquinha de vez em quando, ou ia em lugares que tinha música. Ah, mas não tem nada a ver não, né? O Senhor me falou assim, filha, vocês conseguem enganar os humanos, mas o mundo espiritual, os demônios, vocês não enganam. Muitas pessoas estão brincando de ser crente. Muitas pessoas realmente acham que o verdadeiro evangelho é fácil. É uma vida de renúncia. É uma vida de cruz. Contra o quê? Contra a sua carnona aqui, ó. E coisas que antes eu aprendi, ó, sobre esmalte. Pergunta se isso aqui rouba minha comunhão. Não faz nada. Consigo orar com isso aqui, ó, com esmalte, que não muda 1% da minha comunhão. Agora pergunta pra mim se eu consigo assistir uma série, um filme, orar e falar em línguas. Vocês entendem? Como o diabo enganou as pessoas, tampou a mente, emburreceu, deixou tudo burro. Pelo amor de Deus, desperta, igreja. Saia desse lugar, saia dessa prisão mental. E aí, perdoa, Senhor, se não podia falar isso. Ajuda o teu povo, Pai. Me ajuda a ajudar o teu povo, Pai, também, por favor, papai. Seguinte, aí o que aconteceu? O Senhor falou, esse é o primeiro passo, querida. Primeiro passo, fecha as portas, fecha as brechas, tampa os buracos. Não adianta, querido, você querer ser cheio do Espírito Santo assistindo filme, bebendo cerveja, bebendo vinho, falando mal dos outros. Não adianta, não vai conseguir.
Você acha que o Espírito Santo é brincadeira? Você acha que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, é brincadeira? Você acha que é ir na igreja pra você ser cheio do Espírito Santo? É vida de santidade, querido. É vida de santidade. Fecha a porta do seu quarto e vai orar. Quer assistir filme? Vai orar. Quer buscar? Quer beber cerveja? Vai orar. Se embriaga do Espírito Santo. Isso é... Primeiro foi... Quem é Jesus pra você? Você tem que estar firmado na rocha. A segunda coisa, você tem que tampar buraco. Você tem que fechar as brechas. Não adianta, você não consegue ser cheio do Espírito Santo com brecha aberta, assistindo filme, bebendo cerveja. Não dá. Você entende isso? Não tem atalho. Se você quiser tomar atalho e enganar, você vai fazer como o Simão Pedro. O Simão lá, o mágico, que queria comprar a unção de Pedro. Ou você vai, de repente, recebe um espírito aí de adivinhação. E você acha que você está cheio do Espírito Santo e sendo possuído por um espírito de adivinhação. Ah, eu sou crente. Querido, se você assistir filme, bebe cerveja, bebe vinho, vê... Eu não tô falando nem de coisa grave, eu não tô falando nem de pornografia. Se você faz sexo ilícito com a sua esposa, com o seu esposo... Querido, não dá. Você tá entendendo? Não dá. Você não vai ser cheio do Espírito Santo. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Por quê? Porque ele é santo. 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 E não é uma blusa de alcinha que mexe na sua comunhão. Porque é isso que o diabo emburreceu as pessoas, enganou. Não pode usar uma blusa de alcinha. Querido, não pode contaminar você. A sua comunhão tem que estar... Você tem que limpar a sua comunhão, você tem que tampar os buracos, você tem que deixar só o Espírito Santo te governar, te possuir aqui, ó, cheio do Espírito Santo. Nada rouba a sua comunhão. Isso inclui perder tempo no celular, isso inclui... Tô nem falando de ver pornografia, entende? Queridos, não dá. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer unção? Fecha as brechas, é isso. Aí Deus começou a me falar assim, filha, existem 5 maneiras de você perder azeite, né, ter esses buracos. É por 5 maneiras que vazam esses buracos aí. É os 5 maridos da mulher samaritana. Sabe quando Jesus encontra a mulher samaritana e fala, chama seus maridos, você já teve 5? Ela buscou prazeres em 5 lugares, 5 maridos. É 5 maneiras que você satisfaz a sua alma. Tato, olfato, paladar, visão, audição. O que você vê, santidade. O que você ouve, santidade. O que você fala ou coloca na boca, santidade. O que você toca, santidade. O que você cheira, santidade. É isso. Entendeu? Santidade. Sem santidade... ninguém verá Deus. Santidade. 5 maneiras de acessar sua alma. Você precisa de santidade nelas. Santidade no tato, santidade no olfato, santidade no paladar, santidade na visão, santidade na audição. Santidade. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem atalho. É santidade. Ok? Aí eu comecei. Parei de assistir filme. Parei de beber cerveja. Parei de tomar vinho. Tô dando exemplos pra você. Não é que senão você vai falar, ai, tá vendo? Ela bebia todo dia. Não, gente. De vez em quando. De vez em quando eu bebia. Assistir filme eu gostava de assistir quase todo dia. Eu assistia um filme ou uma novela, algo assim. Você quer unção? Santidade. Primeiro fecha as portas, depois eu vou te ensinar como que você adquire. Não adianta eu te ensinar como você tem azeite se você não fecha os buracos. Não adianta nada.
Por quê? Porque se você assistir um filme, querido, você tem vontade de assistir outro. Não é assim? E outro, e outro, e outro. Se você bebe uma cervejinha, você não quer beber uma. Você quer beber outra. Entende? Se você toma um vinhozinho hoje pra relaxar, amanhã você vai querer fazer o quê? Tomar de novo pra relaxar. Não é pra beber, pra cair, pra ficar embriagado, não. É só pra relaxar, é só pra tudo numa boa. Não é assim? Tá entendendo? Você tá entendendo? Você está entendendo que a sua vida precisa ser transformada e Deus quer salvar a sua alma? E se você está assistindo esse vídeo, é porque a salvação está chegando para sua vida. Porque talvez você, igual eu, achou que a salvação era fácil. Achou que só bastava ir na igreja e ser batizado e falar em línguas que já era o suficiente, querido. Eu realmente também acreditava nisso, até Deus falar que eu tava indo pro inferno. Consegue compreender? Eu vou tentar ir mais rápido aqui, gente, porque tá 4%, 3% agora. Vamos ver. Não sei se eu vou conseguir colocar para carregar, ou já vou parar o vídeo, mas vou tentar completar. Aí, o que Deus falou para mim? Aí eu comecei, fechei as portas, comecei não fazer mais aquilo que eu fazia antes, né? Para assistir filme, tal. Aí eu peguei e comecei a orar. Talvez eu fale isso, você falar, eu orei um dia, Deus mandou um anjo, que eu tipo sou mais crente que você, né? E aí Deus mandou um anjo pra falar comigo. Não, querido, eu sou igual a você. E tem um jeito de você falar com Deus, vai orar. Vai chorar, vai se humilhar, bota essa cara no chão. Vai falar com o seu Senhor. Eu orei muito, queridos. Mas muito, mas muito, mas muito, mas muito. Orei muito, 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 muito. Tá? Ó, eu vou parar de gravar esse vídeo porque vai desligar o celular. E aí se eu for pra colocar pra carregar vai dar... Eu não vou conseguir ter tempo, porque esse é o momento de eu conseguir falar com vocês. Então eu vou gravar a parte 2, tá? Amanhã eu gravo a parte 2. Provavelmente a hora que você assistir esse vídeo já vai ter a parte 2, ou você espera lançar a parte 2 aí. Mas eu acredito que já vai ter a parte 2. E aí você assiste a parte 2 da continuação de como que Deus me disse para ter azeite, para você ser cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo. E eu não tô falando de um evangelho fraco aqui, um evangelho fácil que você aceita Jesus, não. Eu tô falando de um evangelho que Jesus te aceita. Porque muitos, queridos, mas muitos chegarão naquele dia e vão falar, Senhor, eu orei, preguei, fui pastor, fui presbítero, fui ancião, fui cooperador, era porteiro da igreja, era obreiro da igreja, eu era a mulher do coque, a irmã do coque da oração, eu era isso, eu era aquilo. E Jesus Cristo vai falar, se afastem, eu não te conheço. Não é você conhecer Jesus, não é você aceitar Jesus, é Ele te aceitar, querido. Tá entendendo que o nível é diferente? É Ele te aceitar, querido. Quem quiser vir após mim, siga-me. Pegue sua cruz e siga-me. Se ele obrigou alguém? Não, você só faz se quiser. Livre-arbítrio tá aí, ó. Ok? Mas o que eu prego aqui não é um evangelho que você ouviu na sua vida, não. Na sua igreja, não. Um evangelho fácil. Ai, como é fácil pro céu. Queria que fosse. Eu realmente queria que fosse. Eu realmente queria que só vai pra igreja, aceita Jesus, é batizado. Ai, já tô salvo, maravilhosa, perfeito. Eu realmente gostaria que fosse fácil desse jeito. Eu espero que seja. Eu espero que realmente seja. Mas se o que Deus disse pra mim servir pra todo mundo, queridos do céu,
muita gente não vai conseguir se salvar. Você não tem ideia. Então é isso, gente. Vai desligar a bateria. Eu vou desligar aqui.